Bom dia! Mais um dia o Senhor nos concede. Estarmos aqui juntos, unidos e reunidos no nome de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda gratidão. Que nós venhamos ser mais gratos ao Senhor por tantas maravilhas, por tantas coisas lindas que Ele tem feito em nosso meio. Ele é Deus. Creia você ou não creia. Queira você ou não queira. Mas Deus é Deus e Ele é soberano. Ele criou os céus e a terra. Tudo foi feito pelo nome dEle. Tudo foi feito com a sua palavra. Vou ler a palavra do Senhor para que você creia e veja o amor de Jesus Cristo por nós. Olha o que ele fala em João, capítulo 14, versículo 25. Preste atenção. Olha o cuidado dele para conosco. Olha o amor dele para comigo e com você. Hoje ele nos mostra o poder do Espírito Santo de Deus, que ele é o nosso consolador. Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina todas as coisas. Ele faz com que nós venhamos ter uma direção certa. Você precisa de uma direção. Você tem o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele te consola, ele te dá sabedoria. E se você precisa da sabedoria dos altos céus, você está no lugar certo, ouvindo esta oração, ouvindo esse vídeo. Porque você tem um Consolador ao seu lado. Olha o que diz o Senhor na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25. Eu vou ler o 25 para você ver o amor, o cuidado de Jesus com você. Veja e sinta o cuidado que Jesus Cristo tem com você. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com você. Jesus ainda estava na terra falando com os discípulos. E olha o que ele fala. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes mostrará e fará lembrar tudo o que eu lhes tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, mas não se perturbe os vossos corações e nem tenham medo. Jesus Cristo, antes de subir, ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que os discípulos iam ficar tristes. Ele sabia que os discípulos iam ficar com medo. Ele disse para eles: vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de poder, o Espírito de glória, o Espírito de maravilha. E ele rogou a Deus para que mandasse o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso intercessor, o nosso amigo. E ele ainda diz: tudo que nós precisarmos, nós clamarmos a Deus no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, ele nos consola. Ele faz lembrar, ele diz: eu farei vocês lembrar tudo que eu ensinei. Quantas vezes nós estamos tristes, cabisbaixos, chateados? O Senhor faz com que nós lembramos uma passagem da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, ele faz com que nós venhamos lembrar da sua palavra, que nós venhamos lembrar que Deus está conosco, que ele deu seu único filho para que morresse por nós no Espírito, morresse por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Então eu quero dizer para você: ore, clame, interceda e seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Neste momento, ele está me direcionando, ele está colocando a palavra na minha boca para que eu venha orar, para que eu venha clamar, que eu venha interceder por você. Se você crê, o Espírito Santo de Deus irá falar com você. Peça: Espírito Santo de Deus, eu creio, fala comigo,
Fala comigo que eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender. Talvez você não vá ouvir a voz dele, audível como você está me ouvindo, mas ele vai dar um versículo dele para você, a palavra dele. Você vai lembrar de uma passagem bíblica, você vai sentir algo no seu coração. Isso é o Espírito Santo de Deus falando com você, porque a palavra diz isso daqui, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porque o Senhor diz que o Espírito Santo, ele está aqui intercedendo por nós. Toda oração que nós fizermos, o Espírito Santo nos ajuda, ele nos consola, ele é o mestre. Você tem um mestre particular. Olha o privilégio, você tem um mestre particular, você tem uma pessoa exclusiva para te ensinar, para te orientar, ouvir você. Mas para isso você tem que conversar com ele, você tem que pedir a ele. Diz ainda, lhes ensinará todas as coisas que lhes fará lembrar de tudo que eu lhe disse. O Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você lê, do que você estudou. Se você tem que fazer uma prova, peça ao Espírito Santo para fazer você lembrar do que você estudou. Porque ele não vai fazer você lembrar daquilo que você não estudou. Como você vai lembrar uma coisa se você não estudou? Então se prepare, estude, busque, leia a palavra dele. Como é que você vai lembrar de um versículo da Bíblia se você não lê? Ele vai fazer você lembrar, porque a palavra dele diz assim, ó. Lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então, para você lembrar da palavra do Senhor, você tem que ler a palavra do Senhor, você tem que meditar na palavra do Senhor, você tem que buscar a palavra do Senhor, você tem que orar, tem que crer. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você ore, busque, porque a oração é a chave para todas as coisas. Pare e pense, você é doutor, você é mestre. Você é professor, você faz qualquer coisa na sua área. Você, qual é a sua área que você trabalha? Você estudou ou não estudou para ser o que você faz? Para ser um médico, para ser um doutor, ser um dentista, ser um advogado, ser um fisioterapeuta, ser uma cabeleireira, ser uma manicure? O que você faz na sua profissão? Ser uma doceira? Você estudou para fazer aquilo. Como que você quer entender a palavra de Deus se você não ora? Se você não lê, se você não busca. Por isso o Senhor diz, é o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Como você vai saber se o seu pai, a sua mãe, a sua família, alguém, um ente querido morreu e deixou um testamento se você não abre, se você não lê, se você não medita? Me diga, como é que você vai saber a vontade dos seus pais, se já faleceram? Não estou dizendo que eles vão falecer, mas tem muitos que já estão ouvindo aqui e os pais faleceram. Deixou um testamento, deixou a sua herança dividida entre seus filhos. Como que você vai saber se você não lê a palavra, não lê o testamento? Você não tem como saber, você não é adivinho, nem com a bola de cristal. Mas a palavra do Senhor não é diferente. Para você saber a vontade de Deus, você tem que ler a Bíblia Sagrada. Por isso que diz, é o Novo e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Jesus nascer. E o Novo Testamento é depois de Jesus ter nascido. Entende? Como que você vai compreender? Como que você vai lembrar, filho de Deus, a palavra do Senhor? Como que o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar se você não lê? Não tem como. Você tem que ler. Nem que você leia um versículo por dia. Nem que você leia o que eu leio aqui. E põe. Espírito Santo de Deus, faz eu lembrar desse versículo. E tenha certeza que você, ao ouvir essa palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar. E a graça do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor irá resplandecer. Você quer que o Espírito Santo de Deus fale com você? Você crê que ele pode falar com você? Escreva, eu creio que o Espírito Santo de Deus pode falar comigo. Eu creio, eu estarei orando e profetizando a bênção do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Espírito Santo de Deus, falei um pouquinho só do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Eu peço, Espírito Santo de Deus, faz com que eles venham se despertar,
que tu estás ao lado deles, que tu és, Senhor, o nosso mestre particular, o nosso amado, tu és tudo que nós precisamos, que eles saibam que tu estás aqui disponível para eles, mas como eles irão te entender, compreender se eles não leem a palavra inspirada por ti, Senhor? Mas eu peço no nome de Jesus que tudo que está impedindo eles de se aproximarem de ti cai por terra agora, no nome de Jesus. Que a tua presença seja poderosa sobre a vida deles, que a tua graça seja poderosa sobre a vida deles, que a tua presença seja poderosa sobre a vida deles. Abençoa, Senhor, protege, guarda, livre, reveste-os da cabeça aos pés com teu sangue precioso, acampa os teus anjos ao redor deles, protegendo, guardando e livrando. Receba o poder do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus fale com você e você sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.